No dia 29 de setembro de 2017 foi lançado Cuphead, um jogo mágico que é espetacular, muito conhecido pelo seu estilo de arte magnífico e pela sua gameplay diferenciada. E nesse vídeo vou fazer uma análise desse jogo, e se ficou interessado, vem comigo. Bom, a história é bem simples, então eu vou falar rápido. Cuphead e Mugman vão apostar no cassino e ganham muito, até que simplesmente o diabo aparece fazendo uma aposta com eles valendo as suas almas. Eles aceitam e obviamente perdem e ficam desesperados, pedindo misericórdia pro diabo. O diabo fala que se eles forem atrás dos contratos das almas de outros seres que devem ele vai perdoar eles. Então eles partem numa jornada para conseguir isso. Mas antes eles passam na casa do vovô Chaleira, que apesar de parecer esse velhinho inofensivo, dá pra ver nos detalhes da casa dele que esse cara é brabo. Ele nos dá uma poção que dá poderes pro Cuphead e pro Mugman. Indo pro tutorial, as mecânicas básicas do jogo são correr, atirar, pular, obviamente. Você consegue dar um dash e também consegue se abaixar. Quando tiver alguma coisa rosa se destacando muito, você consegue dar um parry nessa coisa, clicando o botão de pulo 2 vezes. E além dos tiros, tem os especiais dos tiros, que você consegue usar se você tiver essas cartinhas no canto da tela, que você carrega dando dano e fazendo os parries. No final do tutorial você consegue essa moedinha, que juntando várias moedas você consegue comprar outros tiros e relíquias na loja do Empório do Toucinho. Temos muitos tiros diferenciados no jogo, e entre eles estão o tiro comum, que você já tem liberado por padrão, e basicamente só atira pra frente, e o especial dele é essa rajada aqui que atravessa os inimigos. O charge, que você tem que segurar o tiro até ele carregar por completo e dar um bom dano. Ou seja, você não clica e fica segurando ele que nem os outros tiros, você segura uma vez e ele vai soltar um tiro mais forte. Mas se você ficar clicando, ele vai soltar uns mini tirinhos que dão um dano bem medíocre, que eu acho que é até o pior dano do jogo para um tiro. E o especial dele é uma explosão. O perseguidor, que é um tiro teleguiado que tem um dano extremamente baixo, um dos piores do jogo. O especial dele é meio que um escudinho, mas eu nem sei como funciona, então eu nem vou explicar isso aí. O Bacamarte, que é o tiro do jogo, que se eu não me engano tem mais dano por segundo, mas como você pode ver ele solta vários espinhos, mas ele não solta numa direção reta, então nem todos os bosses, todos os tiros vão pegar, mas nos bosses que todos os tiros pegam, ele dá um dano absurdo, e o alcance dele é pequeno, e o especial dele, ele solta vários espinhos grandes para várias direções. Mas como você pode ver, novamente, não é em todo boss que vai pegar todos os tiros. O Obus, que atira essas bolinhas, que se você ver a primeira vez, vai parecer ruim esse tiro, mas ele é incrível se você usar da maneira certa, porque ele dá um dano muito bom, e por causa da movimentação esquisita das bolinhas, dá pra você fazer umas estratégias muito malucas que eu não vou nem me aprofundar aqui, senão vai ficar muito longa essa parte. E o especial dele é uma bola ainda maior que explode nos inimigos. E por último tem o Vai e Vem, que é um tiro como se fosse uma espécie de bumerangue, que basicamente ele não tem o alcance tão longo quanto o primeiro tiro, o básico, mas o alcance dele é longo. E quando você atira para trás, ele volta com um alcance maior. O dano eu acho que não muda, mas é um tiro muito interessante porque você não precisa necessariamente atirar pra frente, atirar pra trás às vezes vai ser até melhor. E o especial dele, ele solta meio que uma rajada que vai indo e voltando no inimigo até ela voltar pra você e sumir. E vamos para as relíquias. As relíquias são basicamente itens compráveis no Empório do Toucinho, que diferente dos tiros que só atiram, elas ajudam você de diferentes formas cada uma. E entre elas nós temos a bomba de fumaça, que deixa o seu dash meio que invisível, deixando você atravessar as coisas e você não tomar dano durante o dash, porque como o nome já diz, é uma bomba de fumaça. O coração, que te dá uma vida a mais, porém ele faz você dar menos dano, então você vai ter uma vida a mais para gastar, mas você vai dar um pouquinho menos de dano. O coração duplo, que basicamente dá 2 corações a mais, mas diminui mais ainda seu dano. O café, que faz suas cartinhas carregarem sozinhas. O açúcar, que faz você, quando pular, dar um parry automático. E a pedra de amolar, eu acho que é esse o nome. Quando você for dar um parry, na verdade é um machadinho, não é sua mão ali. E você consegue dar parry em coisas que não são rosas. Para você conseguir dinheiro em Cuphead, você pode falar com NPCs que te dão moedas ou achar moedas escondidas no mapa. Mas o melhor para pegar moeda são as Run Gun.
As Run Guns são fases que ao invés de você enfrentar um boss, você enfrenta uns minions, tipo uns bichinhos assim que em um tiro morre, 2 tiros no máximo. Enquanto você vai andando e coletando moedas através do caminho. E eu não vou falar de todas as Run Guns aqui, mas vou falar das 2 que eu quero. Eu vou falar da primeira do jogo, que basicamente te ensina o conceito de correr e atirar, não tem segredo. E uma da segunda IA, que basicamente te ensina que às vezes correr e atirar não é o certo a se fazer. Porque nessa fase tem alguns NPCs que se você atirar neles, você vai se ferrar. Por exemplo, o balão, se você atirar nele, ele vai explodir em vários pedacinhos. E esse cara com essa bolinha, que se você atirar nele, a bola vai ficar mais rápida e fica mais difícil de você passar sem tomar dano. E cada Run Gun tem 5 moedas no total para você coletar. Eu esqueci de mencionar que existem as Super Arts, que são basicamente supers que você consegue usar quando você carrega todas as cartinhas e não gasta nenhuma. Basicamente você libera a Super Art nos mausoléus, onde você resgata a senhorita Cálice, que vai ser uma personagem importante para DLC, dando parry nesses fantasminhas. E tem 3 mausoléus, ou seja, 3 supers. O primeiro super, ele solta essa rajada de leite absurda que dá um dano muito bom. O segundo super te deixa invencível por alguns segundos. E o terceiro super solta esse bichão aqui saradão que fica dando dano no chefe. Agora sim, vamos para o que interessa, os chefes do jogo. Bem, eu não vou falar de todos, porque não acho que tem necessidade. Então eu vou falar basicamente dos que eu quero. O primeiro boss, pelo menos o que você normalmente enfrenta primeiro, são os vegetais. E como funciona os boss de Cuphead? Eles têm normalmente 3 fases, às vezes mais. Você basicamente só precisa acertá-los com o tiro e desviar dos seus ataques. Essa barrinha de vida deles no topo não tem no jogo. É um mod que eu instalei para treinar uns macetes irados aí que eu não vou falar porque não tem nada a ver, né? A primeira fase dos vegetais é a batata, que fica soltando essas... acho que batata em você, nem lembro. E você só tem que desviar e atirar nela, fácil. A segunda fase é a cebola, que basicamente ela só sai do meio e chora e você tem que desviar das lágrimas dela. E a última é a cenoura, que faz esse ataque psíquico e chama as cenourinhas pra te atacar. Mas esse boss é tipo assim, tutorial do tutorial. Até gente que nunca jogou se passa disso de primeiro. Também temos os bosses de avião, que são bosses que nós enfrentamos com essas navezinhas que tem 2 modos, grande e pequeno. E nós só temos esse tiro aí, mas futuramente nós liberamos o tiro da bombinha. E o especial da navezinha é esse bagulho aí que eu não sei descrever, é meio que uma bala. E no tiro da bombinha são uns imãs. A Hildaberg, que é esse boss que a gente tá enfrentando, fica soltando risadas em você. E esses minions dela vêm te atrapalhar. E logo em seguida ela vai pra primeira fase, que ela se torna num touro de nuvens. Eu não sei descrever isso. Que fica te dando umas chifradas. Depois ela volta pro estado normal e taca esses tornados em você. Que é só desviar com virando pequenininho. Depois ela pode virar um arqueiro ou essas gêmeas aí, que foi o nosso caso. Ela solta essa bola que solta esses tiros que vão girando. E na última fase ela vira essa lua gigante que solta esses discos voadores e essas estrelinhas. No segundo mundo, agora temos a Baronesa Bombom, que não nos ataca diretamente nas primeiras fases e vai soltando os minions delas, que podem ser variados. Mas no nosso caso, nós acabamos pegando o Benson do Apenas um Show, esse cupcake ridículo e esse doce aí que eu nem sei o que é. E na última fase dela, finalmente ela nos ataca, tacando a cabeça dela, que fica nos seguindo, enquanto esse doce aparece e fica rodando embaixo da tela, que dá pra dar parry nele. E o outro boss que eu vou falar é o dragão, que muita gente passou sufoco pra passar ele na primeira vez, incluindo eu. E na primeira fase ele tem 3 ataques, essa bola de fogo, o rabo dele que vem debaixo de você, que você tem que desviar, e essas argolas que ele solta com os olhos, que dá pra dar parry em uma delas, inclusive. Na segunda fase, ele solta esses foguinhos que pulam em você. E na terceira fase, ele vira um dragão de 3 cabeças que solta essas bolinhas que você não pode atirar nelas, se nelas se dividem em 4. E a baforada de fogo. No terceiro mundo, temos a abelha, que você tem que ficar subindo constantemente nessas plataformas para não tomar dano do mar de mel. Na primeira fase, quem nos ataca é um segurança que solta essa bomba que se divide, e o assalariado que fica passando na tela. Na segunda fase, ela finalmente nos confronta, mandando uma bola que nos segue e dá pra dar parry, ou um triângulo que solta mini triangulinhos, ou ela fica no meio e manda essas balas que vão subindo. E na terceira fase, ela vira um avião e manda uns soquinhos que te seguem,
ou ela dá esse golpe com uma serra gigantesca. E também tem o fantasma do trem, que tem incríveis 4 fases. A primeira, ele solta esses olhinhos da mão dele que você tem que quebrar, senão eles vão te dar dano. E tem essa abóbora que vem do topo da tela tentando tacar um tijolinho rosa nas válvulas da plataforma que você tá. Porque se você der um parry nessas válvulas, ela vai pro lado. Mas se esse tijolo cair em cima dela, vai pro lado também. Então ela quer te ferrar, essa abóbora. Você tem que quebrar ela e dar o parry. Na segunda fase, ele vira um esqueleto e taca essas mãozonas na gente, a gente tem que desviar. E na terceira ele vira um... não sei dizer... e solta raios na gente com uns fantasminhas que vem nos seguindo. E a última, você precisa dar o parry nesse rabinho dele, aí ele vai abrir o compartimento do coração pra você dar dano. E você tem que desviar desses foguinhos que caem e esse bagulhinho também. Agora, nos últimos 2 chefes, temos o Rei Dado, que é o capanga do diabo e dono do cassino. E ele não nos ataca diretamente no começo. Aqui nós temos um dado que dá pra dar parry. E dependendo do número que cair, você vai ter que enfrentar mini-chefes diferentes. Nós enfrentamos o Charuto, que é o terceiro mini-chefe, o Cavalo, que é o 6º mini-chefe, e a Bola 8, que é o 8º mini-chefe. Depois disso tudo, nós finalmente enfrentamos o Rei Dado. Dando parry nas cartas dele e atirando pra cima pra dar dano nele, a gente passa dele facilmente e finalmente vamos pro diabo. Nós temos a opção de entregar os contratos ou negar. E negando, nós vamos enfrentar ele numa batalha final. Porque não dá pra confiar no diabo, né? Ele, na primeira fase, fica no seu trono nos atacando enquanto os minions dele passam pela tela. Ele pode ter muitos ataques variados, e entre eles estão: ele pode dar esse tapão aqui, ou invocar foguinhos, ou virar essa serpente, ou essas esferas, ou umas bolinhas. Passando dessa fase, na segunda fase, ele vai lá pra baixo e ele fica com o rosto enorme na nossa tela, mandando esse machado e essa bomba. E fica caindo essas fichas pegando fogo em cima da gente. Na terceira fase ele fica irritado e manda esses capangas dele e esses bichinhos que ficam sobrevoando em cima de você. E depois ele entra em desespero e cai no choro que nem um bebezão, soltando essas lágrimas que são parries. E essas fichas ainda caem, mas você passa rapidamente dessa fase e finalmente termina o último boss de Cuphead. Os irmãos Cuphead e Mugman anunciam a derrota do diabo e queimam os contratos, fazendo assim todos os amarem e os adorarem, terminando essa história. Bem, eu não podia fazer um vídeo de Cuphead sem falar das músicas do jogo, que são absolutamente incríveis, que foram feitas com instrumentos de verdade, nada digital, se eu não me engano. E sinceramente o trabalho que essa equipe teve de fazer essas músicas valeu muito a pena, porque, sério, que músicas boas, não é à toa que eu tô usando elas como música de fundo nesse vídeo. Cuphead, sem dúvida, é meu jogo favorito nesse estilo cartoonizado. E sinceramente eu não mudaria nada nele. E eu tô muito ansioso pra continuação que tá por vir aí. Quem não sabe, que anunciaram a continuação bem recentemente. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E é isso. Falou!